fazendo o papel de meio de advogado do diabo, como se falava antigamente. Essa expressão parece que caiu em desuso. Havia até um romance do Morris West, acho que chamava advogado do diabo, isso faz tempo. E teve um personagem dos anos 60, Leopoldo Heitor, isso eu tirei do fundo do baú, que era chamado pelos jornais populares de advogado do diabo. É uma história dos ossos de Dana de Tefé. Isso entra no site de busca e veja que isso aqui é antigo, surgiu agora de improviso aqui. Mas eu dando trabalhando com um elemento questionador ao Dr. Ricardo Calcini. Como é que está o mundo do trabalho, pegando a expressão do ministro Reis de Paula, como é que está o mundo do trabalho, por exemplo, na Europa? E vamos pegar Europa, Estados Unidos, eu sei que é uma coisa muito ampla, mas só China e Índia. Por quê? Nós estamos falando dos maiores PIBs do mundo. Podia ter citado o Japão, claro. A Índia tem um progresso, ultimamente já é o quinto, daqui a pouco é o quarto PIB no mundo. A jornada de trabalho desses países é muito diferente. Enquanto na Europa provavelmente tem uma jornada mais baixa, o da China tudo indica que não. Eu não sei qual é a média, sinceramente. Então, comparado, eu pergunto ao senhor, eu sei que é uma questão econômica, mas que passa pelo mundo jurídico, não seria uma ousadia de um país ainda com tantos... porque as pessoas falam isso para mim, daí que eu estou reproduzindo. Um país com tantos problemas como o nosso, com uma massa fora da economia formal, sem contratos de trabalho, diminuir a jornada de trabalho quando hoje o mundo, certos países, até para ausência de sindicatos combativos ou pela proibição de greves, a jornada de trabalho é muito mais extensa que a brasileira, então, portanto, nós estaríamos dando, grosso modo, um passo maior que a perna. Olha, Vila, o questionamento, a provocação realmente é bastante válido. Por certo, nosso país tem algumas outras prioridades que não seja realmente a redução da jornada. Nós sabemos, as pesquisas estão sendo aqui divulgadas, a imprensa está aqui fazendo o papel dela de trazer os impactos econômicos, que não são poucos, né? Porque vai aumentar o valor hora desse trabalhador, vai aumentar o custo da produção. Naturalmente, nós teremos um corte bastante acentuado de empregos formais. Há uma tendência de uma crescente informalidade. Essas pessoas, na medida em que tiverem, em alguma medida, novas contratações, essas contratações provavelmente virão com salários menores, não aqueles que estejam hoje nos seus respectivos postos. Enfim, é claro que o cenário para um país que precisa realmente, em termos de negócio, priorizar infraestrutura, procurar trabalhar com mais a parte de tecnologia. O ministro aqui comentou a questão da inteligência artificial. Eu vindo para cá no estúdio, estava ouvindo realmente também aqui um outro comentário sobre a questão da produtividade. Hoje, o trabalhador brasileiro, frente, por exemplo, como você colocou, ao trabalhador americano, ele produz praticamente 25% menos. E é isso se nós compararmos, por exemplo, com a Europa, com a renda per capita de cada trabalhador, dependendo do PIB do país, nós temos aí uma redução de 1/3, podendo chegar a 50% ou mais. Então, sim, o impacto ele é bastante significativo, mas ainda assim a gente não pode fechar os olhos, porque há uma tendência mundial, né, de redução de jornada. Aqui no nosso país, muitas empresas fizeram uma adoção por liberalidade e conseguiram identificar resultados positivos, inclusive com a própria questão da produtividade. Isso vai reduzir, o professor Marcos Orione, melhor do que eu aqui certamente para poder comentar, a redução do índice de absenteísmo, né, as ausências, né, do trabalho, principalmente focadas na questão psicossocial, né? Nós temos um grande número hoje de afastamentos previdenciários. O Brasil bateu o recorde o ano passado por conta realmente desse patamar. Então, todo esse cenário aqui que nós estamos a enfrentar hoje é um cenário propício para poder, como disse o presidente da Câmara, né, seguir a tendência mundial de redução dessa jornada de trabalho. É a mesma questão, doutor Marcos Orione. Será que se sustenta essa leitura crítica a essa proposta? Qual é a sua opinião? Não se sustenta e, assim, as evidências são claras. Não seria factível que o mundo inteiro estivesse fazendo um caminho, e a Europa já tem esse caminho consolidado na Alemanha, na Itália, na França, fora, no mundo árabe, nós temos os Emirados Árabes, também já fizeram essa opção. Na América Latina, nós temos países que tinham jornadas muito extensivas, mas muito, como a Colômbia e o México, estão reduzindo significativamente. Então, não tem sentido. Porque você não pode pensar em perda de produtividade numa empresa, você tem que pensar a produtividade numa dinâmica global da economia. E a perspectiva global, ela é alvissareira. Vejamos, as pessoas confundem
Claro, o capital sempre explora do trabalhador e tira uma vantagem, que a gente chama de mais valor. Eles confundem o que a gente chama de mais valor absoluto com mais valor relativo, ou seja, jornada de trabalho e produtividade. Jornada de trabalho não necessariamente impacta a produtividade na globalidade. A produtividade é impactada, em geral, por metodologia, tecnologias, por dinâmicas de administração que aumentam a possibilidade de extrair do trabalhador um trabalho excedente. Porque a jornada de trabalho, ela não deve ser considerada por empresa, ela tem que ser considerada globalmente. E globalmente, isso aí me parece muito simples. Se a pessoa tem uma jornada, porque o que vai acontecer na prática é o seguinte, nós vamos sair de uma jornada de 44 horas para uma jornada de 36, e que a PEC, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas a PEC indica de forma escalonada nos próximos 10 anos, uma das PECs possíveis. O que ocorre é o seguinte, você vai ter trabalhadores que deixarão de fazer aquela jornada que vai até o sábado e ficarão, aí dependendo de como for, né, a composição do negócio, a negociação coletiva, a formatação do negócio, trabalharão menos, uns 4 dias, e os outros 3 dias estarão livres. Vocês acham que o trabalhador brasileiro, sinceramente, honestamente, eles vão pegar esse tempo para lazer? Isso não existe. Eles vão voltar para o mercado de trabalho. Quando eles voltarem para o mercado de trabalho, eles voltarão na forma de uberizados, na forma, enfim, nessas formas todas precarizadas, mas estarão de novo girando a economia. A economia, de uma forma geral, ela aumentará a produtividade, porque você terá aqueles postos que serão reocupados. Quando a Constituição de 88 mudou de 48 para 44, foram criados de imediato 600 mil postos de trabalho, segundo estudos realizados à época. Hoje, a estimativa, se fizer esta passagem, será uma criação, em curto prazo, de 6 milhões de postos de trabalho. É inimaginável que a criação de 6 milhões de postos de trabalho, sem considerar que o tempo que será alocado pelo trabalhador e pela trabalhadora nesse período ocioso para outra atividade, que isso não aumente a produtividade geral da economia. Você não pode pensar numa empresa especificamente, não é assim que você pensa a dinâmica do capital. Você não pode pensar individualmente, sem individualismo metodológico. Você tem que pensar de forma totalitária. De forma totalitária, a indicação é de aumento de produtividade, por isso todos os países estão fazendo esse movimento, senão eles não fariam esse movimento, é óbvio. Não se pode confundir jornada de trabalho e produtividade. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. As duas coisas são distintas.